Com uma longa e histórica carreira política, ele era um dos grandes opositores à ditadura militar. E ao lado de grandes nomes da política brasileira, Ulisses Guimarães liderou novas campanhas pela redemocratização, como a das eleições diretas, popularmente conhecidas como Direta Já. Com isso, acabou ficando conhecido como Senhor Diretas e Senhor Democracia. Amado por uns, odiado por tantos outros, Ulisses Guimarães também foi um dos principais artífices pelo impeachment contra Fernando Collor de Mello, que foi destituído do cargo 2 meses depois de sua morte. Como não poderia ser diferente, muitas teorias surgiram. Teria sido a morte de Ulisses Guimarães um ato político? Uma retaliação? Ou melhor, visto que seu corpo nunca foi encontrado, será que Ulisses Guimarães morreu? Eu sou Samantha Calegari e, junto com Ricardo Baratella, responderemos a estas e a outras perguntas aqui na Rapidinhas do Agentes do Tarô. Vem com a gente! Filho de Ataliba Silveira Guimarães e Dona Amélia Corrêa Fontes, Ulisses Silveira Guimarães nasceu na vila de Itaqueri da Serra, que na época fazia parte do município de Rio Claro, no interior de São Paulo. Seu gosto pela política se desenvolveu desde garoto, se tornando evidente quando ele participou do Centro Acadêmico 11 de Agosto, órgão representativo dos estudantes da Faculdade de Direito, na Universidade de São Paulo, e exerceu a vice-presidência da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Anos depois, ele se tornou professor titular de Direito Internacional Público, na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Este homem também lecionou na Faculdade de Direito de Itu, e na instituição Toledo de ensino em Bauru, onde também foi diretor. Torcedor fanático do Santos, Guimarães foi nomeado diretor-presidente da subsede do clube em São Paulo em 1942, cargo que voltou a ocupar em 1945. 2 anos depois, foi eleito a deputado estadual por São Paulo pelo extinto Partido Social Democrático, PSD. Exerceu a presidência da Câmara dos Deputados em 3 períodos, o primeiro em 1958. Desde então, nunca mais largou a política. E, além disso, foi ministro da Indústria e Comércio no gabinete de Tancredo Neves, presidente interino em 85 e candidato a presidente em 1989. Em 1964, apoiou o golpe contra João Goulart, participando inclusive da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Porém, logo se arrependeu e passou a fazer parte da oposição da ditadura, sendo fundador do único partido contrário ao regime, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que mais tarde viria a ser o PMDB. À frente do partido, participou de todas as campanhas pelo retorno da democracia, inclusive a luta pela anistia nos anos 80. Ao lado de nomes como Tancredo Neves, Orestes Quércia, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Franco Montoro, Ulisses Guimarães liderou campanhas pela redemocratização, como a das eleições diretas, o popular Direta Já. O dia 12 de outubro de 92 marcou a política brasileira com um de seus episódios mais trágicos e enigmáticos: o desaparecimento do deputado federal Ulisses Silveira Guimarães, um político muito importante na história recente do Brasil. Na ocasião, ele viajava de helicóptero de Angra dos Reis para a capital paulista. Entretanto, a aeronave acabou mergulhando no Mar Fluminense em uma região próxima à Praia do Sono. O acidente aconteceu minutos depois da decolagem. Além de Ulisses, outras 4 pessoas estavam no voo: sua esposa Moura, o ex-senador Severo Gomes, que também estava acompanhado de sua esposa Maria Henriqueta, e o piloto Jorge Comemorato. Dos 5 mortos nesse acidente, o corpo de Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Pois é, e aqui já começa com as teorias da conspiração envolvendo a morte, ou melhor, o desaparecimento de Ulisses Guimarães. Pois há quem diga que ele não morreu, Rick. Então vamos verificar se Ulisses Guimarães morreu no acidente de helicóptero? Ok. Vamos lá. Ulisses Guimarães morreu no acidente de helicóptero? Então vamos lá, Sam, como é que foi sua tiragem? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, abrindo com 4 de paus, eu tenho a força no negativo e julgamento no positivo. E o teu, Rick? O meu abre com julgamento também, mas no centro. Cavaleiro de paus na esquerda e o 7 de espadas na direita. E aí, você acha que ele morreu no acidente de helicóptero? Para mim, sim, ele morreu no acidente.
o fato de não terem encontrado o corpo dele pode ser devido à carbonização. Por conta do cavaleiro. Isso, né? Fogo no negativo. Mas o 7 de espadas diz que podem ter recuperado algumas partes, né? Mas sem identificação. Sim, eu concordo, né? Com o 4 aqui, confirmando, trazendo sim para a questão. E o julgamento, assim como no teu jogo, né? O corpo jogado ao mar. É possível, sim, que esse corpo tenha sido resgatado, mas não identificado. Isso. Né? Talvez tenha outros mares, né? Não, embora tenha sido no Rio de Janeiro, né? Você vai saber onde esse corpo parou. Talvez não um barco com pessoas que conhecessem, que soubessem, ou não imediatamente depois. Sim. Mas eu vejo uma recuperação. Também. Eu vejo uma recuperação desse corpo. Tá? Bom, então a gente já sabe que, assim como a história conta, Ulisses Guimarães morreu nesse acidente em 12 de outubro de 92. Mas é a próxima questão que eu quero trazer. Por que o corpo dele não foi encontrado? Nosso jogo já deu algum indicativo, né? Sim. Mas vamos perguntar afirmativamente. Sim, vamos desmembrar isso. Por que o corpo de Ulisses não foi encontrado? Ixi, Rick, acho que tem razão, hein? Olha só, um 7 de paus, 3 de ouros e 2 de espadas. Nesse 7 de paus eu vi esse desmembramento, sabe? Tipo assim, vários pedaços. Sim. É horrível a gente pensar nisso. Sim. Né? É horrível pensar nisso. E o próprio 2, talvez falando que algumas partes, assim como o jogo anterior trouxe, possam ter sido recuperadas, mas não identificadas. Sim. Né? E o teu? Eu tô aqui com o eremita no centro, o 6 de paus e 5 de ouros na direita. Além de ter rolado esse possível, né, desmembramento, a cabeça, que seria o órgão principal para identificar através de dente, essas coisas, não foi encontrada, né? Eu vejo pelo 6 de paus aqui no negativo. E o próprio eremita trazendo a dificuldade de encontrar, né, Rick? Dificuldade de encontrar local, e talvez mesmo só alçada, né? Porque o 7, quer dizer, o 7, o eremita, ele fala da questão dos ossos. E aqui, ó, por exemplo, no meu 3 aqui, cadê? Aqui a câmera. No meu 3, eu vi muito fundo do mar. Fundo do mar também muito faz sentido. Fundo, sabe? A escuridão. Sim. Então, nem tudo boia, né? Deveria, mas nesse caso, acho que não. É verdade. Né? Enfim. Então tá. Anos após a morte do político, em 2001, o médico legista de Santa Catarina chegou a divulgar que pescadores de Barra do Sul, no litoral catarinense, teriam encontrado um homem em alto mar, porém isso jamais foi confirmado. Então vamos ver que se esse corpo, encontrado lá em Santa Catarina por esse pescador, era de Ulisses Guimarães? Ou parte desse corpo, não sei. E aí? Vamos lá, um olha pro jogo do outro. A gente fica colando aqui. 9 de copas, enamorados e 5 de copas. Para mim, não. Não, né? Não. Olha só, as de ouros, carro no negativo, e eu tenho aqui um 9 de ouros no positivo. Eu tô em dúvida por conta do as, esse as de ouros aqui. Mas o carro me diz que não, carro no negativo. Né? Para mim, carro e enamorado, estou falando de outras pessoas, exatamente. Sabe? De outras identificações. Me deixa muito na dúvida. E, enfim, se tivesse sido encontrado, eu não sei em que época, foi 2001. 2001, né? Muito tempo depois do acidente. Sim. Não é? Porque foi 92? É muito tempo que ele morreu. Nossa, não... Imagina, quase 20 anos depois. Não imagina. Não. Não foi não, gente. Não estaria tão bonitinho assim o corpo dele, né? Sim. Imagina na água, com bicho comendo. Imagina, através do DNA, essas coisas, só teria encontrado ossada mesmo. Sim. Nossa, muito tempo depois. Não. Continuemos aí. Vamos lá. Devido ao seu protagonismo político, muitos especulam que a morte de Ulisses Guimarães possa ter sido semelhante à do Juscelino Kubitschek, né, nosso ex-presidente. Segundo essa teoria, os dois só teriam sofrido seus respectivos acidentes porque os seus veículos foram sabotados. Eita. Vamos confirmar essa possibilidade? Então, pergunta: o helicóptero de Ulisses Guimarães foi sabotado? Vamos lá. Vamos. Eita.
Gente, olha só, meu jogo abre com o sol, eu tenho a temperança no negativo e um 9 de paus no positivo. E o teu, Rick? Abre com o diabo, 2 de espadas no negativo e cavaleiro de ouros. Claramente sim, né? Com certeza. Com certeza foi sabotado. Sem sombra de dúvidas, inclusive no combustível. Né? Eu vejo combustível na sua temperança e vejo combustível no meu diabo com 2 de espada. E sabe o que é pior? Não é um fato ocultado de quem investigou. Não é um fato que está escondido. Ah, um fato sabido. É um fato sabido. Sim, um fato sabido. Que ele foi sabotado, mas não foi divulgado, né? Não foi dado isso pra gente, não foi mostrado isso pra gente, né? Para o grande público. Mas é sabido que esse helicóptero foi, sim, sabotado. Foi. Caramba! Bom, já que a gente sabe que o helicóptero que o acidente só aconteceu porque o helicóptero foi sabotado, vamos investigar isso mais a fundo, tá, Rick? Tá. Quem sabotou o helicóptero de Ulisses e por quê? A gente pode fazer 2 tiragens, se for melhor. Tá bom. Tá? Peraí, deixa eu juntar minhas cartinhas aqui. Quem sabotou? E por quê? Entendi. Então vamos lá. Quem sabotou? Vamos ler o jogo. Quem sabotou? Sacerdotisa, sol negativo e força no positivo. Quem sabotou? 7 de espadas abrindo o jogo, sacerdotisa. Peraí que eu não estou mostrando na tela. Sacerdotisa no negativo e o rei de espadas no positivo. Quem sabotou, Rick? Acho que os jogos estão se complementando. Vamos. E o porquê? Vai. Eu acho a ordem veio de alguém maior, com certeza, mas a sabotagem foi feita por alguém menor e de não tanta importância assim. Tanto que traz, para mim, tá nessa sacerdotisa aí, essa ocultação. Não é importante quem fez, talvez seja importante quem mandou. Exatamente. Talvez a gente tenha feito a pergunta errada, né? Sim. Mas o jogo já responde que é uma pessoa de grande valor. No meu jogo, no rei. Isso tá no porquê. No porquê. Entendeu? Vamos ver o porquê aqui, ó. Deixa eu falar o meu, você falou 6 de copas, estrela no negativo e pajem de paus no positivo. Aí o do Rick. Justiça no centro, rei de espadas na esquerda e o mago na direita. Bom, por quê? Porque incomodava e era um opositor direto, né, aos ditadores, ao regime ditatorial, isso está no rei de espadas, e foi a mando de um rei de espadas com esse sol. Sim, então, foi para tirá-lo de evidência, de cena, né? Com essa estrela no negativo. Então, no jogo anterior, para mim, saiu o Rei de Espadas. Olha só, 2 cartas se repetem para essas perguntas, que é o Rei de Espadas e a Sacerdotisa, nos 2 jogos. E o Sol apareceu na sua tiragem anterior, tá aqui no Exatamente. Meu. Né? Então, é isso. A gente tem as motivações, temos quem. Agora só não temos nomes, né? Mas já está bem definido. Eu acho que quem acompanhava a história na época pode até ter nomes dentro da cabecinha. Sim. E a gente não é nem besta de jogar aqui para saber. Por favor, porque eu quero preservar a minha vida o máximo que der. É o modus operandi das democracias corruptas, né? Outra teoria sobre a morte de Ulisses é que a motivação teria sido pelo fato dele ter sido um dos principais artífices pelo impeachment contra Fernando Collor de Mello, que foi destituído do cargo 2 meses após a morte do parlamentar. Entretanto, as suspeitas nunca ganharam prova concreta, mas acho que vale a pena perguntar. A morte de Ulisses Guimarães está ligada ao processo de impeachment de Fernando Collor de Mello? Vamos lá. Meu jogo eu abri aqui com o Imperador. Eu tenho um diabo no negativo e um as de paus no positivo. E aí, Henrique? Papa no centro. 7 de copas. Pendurado na direita. E aí? Sim. Sim, né? Sim. Também acho que sim. E é engraçado que agora essa minha estrela faz mais sentido. Não era evidência tirar o Ulisses de evidência, mas é tirar o Ulisses de uma posição em que ele estava mostrando coisas, né?
que não poderiam ser vistas, por exemplo. E tirando as pessoas do poder, estrela. né? Destituindo as pessoas de poder. Tirando essas pessoas ali dessa posição, né, de destaque. Exatamente. Né? Então, foi um dos estopins principais para isso ter acontecido. Exatamente. Tá? Caramba! E tem gente poderosa envolvida, né? Olha só quanta gente. Diabo, imperador, papa no meio pendurado. E já que a gente não quer ser preso, é bom a gente terminar o programa por aqui. A gente não citar nomes, né? E terminar o programa por aqui. E é isso aí. Essa foi a rapidinha do Agentes do Tarô. Se você quer ver um caso aqui no VaptVupt, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Quer ver antes as rapidinhas? Entra para o nosso grupo lá do Telegram. O link está na nossa bio do Agentes do Tarô no Instagram, tá bom? Até o próximo episódio. Beijo para vocês e até mais.